Olá, tudo bem? Nós estamos numa série de vídeos sobre a utilização dos formulários Google em processos avaliativos para você aplicar testes, provas, atividades, etc. E no vídeo anterior, o que eu fiz foi incluir as questões. Bom, eu já tinha formulários anteriores com questões que eu apresentei no primeiro vídeo, eu incluí agora as variações das questões. Então aqui eu tenho 5A, 5B, 5C e 5D, e essa aqui é a versão do meu arquivo que contém a numeração. Lembrando que numa versão anterior eu tinha removido essa numeração para poder usar o recurso de embaralhamento de questões. Eu falei que eu voltei com a numeração porque eu vou precisar, mais por questão de explicar mesmo, não porque essa numeração é essencial para a abordagem que eu vou adotar nesse vídeo, mas ajuda a gente a organizar e, inclusive, eu recomendo que seja feito dessa maneira. Para mim, pelo menos, é importante para eu não confundir qual questão eu já digitei e qual eu não digitei. Então, eu incluí aquelas variações das questões, 5, 6, 7, 8 e 9, e aqui eu trabalhei com variação das questões, mas nada impede que sejam questões diferentes, ok? Aqui nesse formulário, no final das contas, eu tenho 18 questões, das quais, só para você relembrar, 9 delas são questões do PDF, e eu coloquei o link da referência, de onde eu encontrei essas questões. E então, 5, 6, 7, 8 e 9, eu fiz pequenas modificações para ter mais questões. Ao menos dentro do contexto de matemática e física, isso faz sentido. Talvez você possa querer também, ao invés de fazer variação de questões, você pode incluir mais questões diferentes, não tem problema. Aqui eu fiz a variação porque era bem fácil, bem simples de ser feita, mas eu tenho 18 questões, 9 questões bases e modifiquei algumas, mas você pode aplicar o mesmo raciocínio se você tiver, por exemplo, 18 questões. E então eu quero nesse vídeo explorar o recurso de seções, dividir o seu formulário em seções, que é uma coisa bem interessante visualmente falando, mas também dá uma função para essa divisão na forma de seções. E talvez um primeiro uso bem interessante para sessões seria você incrementar um pouco a visualização do seu formulário. Quando você quer, por exemplo, que ao invés do aluno ter acesso a todas as questões de uma única vez, ele tenha uma sessão ou uma questão ou duas questões por página. E então você pode dividir esse seu formulário em sessões. E é esse recurso que eu vou explorar com você agora para a gente ver como é que ele funciona. Bem, aqui eu estou com um mouse. Bom, eu cliquei aqui sobre essa primeira parte, onde tem o pedido para colocar o e-mail, né? Título, a prova do nono ano, teste de conhecimentos gerais e o pedido para o e-mail. E se eu vier nesse menu aqui lateral, eu tenho essa opção adicionar sessão. Eu vou clicar em adicionar sessão e agora eu passo a ter sessão 1 de 2, contendo prova do nono ano, teste de conhecimentos gerais e e-mail, né? Ou seja, uma informação, né, dos dados da prova, dizendo qual prova que é e pedindo o endereço de e-mail da pessoa, um dado pessoal. Então eu tenho aqui agora a seção 2 de 2, seção sem título. E então eu poderia, por exemplo, apagar essa questão, essa seção sem título aqui, e vou escrever o seguinte: questão 1, certo? Questão 1, então vem a questão 1. Eu vou fazer o seguinte, agora, vou clicar nessa questão 1, né? Ou seja, eu estou aqui como se eu fosse editar a questão 1. E então, bom, depois que eu cliquei nessa seção 1, veja que esse menu aqui, com essas opções, passou para o lado da questão 1, né? Ou seja, esse menu referencia, né, está se referindo à questão, a essa seção que está ativa, a essa área que está ativa, melhor dizendo, né? A área que está ativa é a edição da questão 1. Então, vou fazer o seguinte, a questão 1 termina aqui, e então, se eu clicar aqui em adicionar sessão, então eu passo a ter uma seção após a questão 1. Após a questão 1 tem uma nova seção. Eu vou escrever aqui questão 2. E então, basta esses dois exemplos, eu vou clicar aqui em visualizar, a gente vê o que acontece da perspectiva de quem vai preencher esse formulário. Então, clicando aqui em visualizar, aparece então só a primeira parte, prova do nono ano. Veja que não aparece escrito seção 1, como está escrito aqui, seção 1 de 3, prova do nono ano, e-mail. Não aparece escrito seção. Aparece apenas prova do nono ano e e-mail. Vou escrever qualquer coisa aqui, só para poder clicar em próximo. Então, veja bem, a gente está nessa página, e essa página contém unicamente o título do formulário e o pedido de e-mail. Quando eu clico em próxima,
Essa nova página que carregou também não está escrito seção 2 ou seção 3. Continua com o título, prova do 9º ano, mas aparece então unicamente a questão 2. Ou, perdão, unicamente a questão 1, né? Ou seja, a seção 2 de 3, a primeira seção seria os dados, identificação, e a seção 2 é a questão 1. Ou seja, a questão 1 não aparece seção 2 escrita aqui em cima, essa questão 1 está numa página só para ela. Vou marcar qualquer coisa aqui e clicar em próxima. E então aparece, como eu só adicionei mais uma seção, que essa seção 3 de 3 contém a questão 2, e não adicionei mais nenhuma seção depois, o que acontece então é que aqui no formulário, da perspectiva de quem está preenchendo, né, a seção 3, né, essa seção 3 que eu adicionei, seção 3 que contém a questão 2, contém a questão 2 e todo o restante. Então, aqui, para quem clicou, vem a questão 2, que é o nome da seção 3. O nome da seção 3 é questão 2. Por que ficou essa numeração diferente? Porque a primeira seção foram os dados pessoais. Sendo que essa numeração de seção, né, das seções, é internamente para quem está editando o formulário. Nada disso aparece. O que importa, então, é que a questão 2 aparece numa nova página do navegador, e aí, como nós não adicionamos nenhuma outra seção, todo o restante das questões está aparecendo também nessa página, certo? Então, adicionar seção basicamente faz, da perspectiva de quem está preenchendo o formulário, com que o conteúdo de cada seção apareça em páginas diferentes. Então, pode ser interessante, por exemplo, se você for fazer um teste de 5 questões, pode ser interessante ou não, depende da abordagem que você quer dar, de que cada questão apareça numa página individual, sozinha, sem aparecer as outras questões. E então, basicamente, esse é o efeito de se adicionar seções. Eu vou fechar aqui, então, essa perspectiva, não vou prosseguir no preenchimento. E aí, então, bem, outra coisa que nós podemos fazer é mover questões entre seções. Por exemplo, se eu quiser pegar essa questão 2 e mover para a primeira seção, eu queria que essa questão estivesse na seção 1. Logo aqui em cima da questão 2, né, essa questão 2, que está na seção chamada questão 2, eu poderia, por exemplo, vir aqui nesses pontinhos aqui, ó, logo acima da questão tem esses pontinhos. Quando eu levo o mouse, ele vira essa cruz aqui. Eu posso clicar, segurar e arrastar para outra seção. Então, se eu vier e jogá-la aqui, essa questão foi transferida para a seção 1. Ou melhor, para a seção 2 de 3, né, onde está a questão 1. E talvez chamar de questão 1 faria mais sentido. Talvez seria mais interessante chamar de questões 2, 1 e 2, dessa maneira. E então agora, nessa questão 3, nessa seção 3 que está aqui escrito questão 2, agora quem sobrou é a questão 3. Eu poderia chamar de questões 3 e 4. Então aqui agora eu tenho as questões 3 e 4 nessa seção 3. E então eu poderia clicar nessa questão 4 para entrar em modo de edição. E agora eu tenho essas opções aqui ao lado da questão 4. E então, veja que quando eu desço a página, essas opções vêm junto. Eu posso clicar aqui e adicionar uma nova seção. Eu vou escrever assim, questões 5 em diante, dessa maneira. E então agora, da perspectiva de quem vai preencher o formulário, eu vou clicar aqui em visualizar. Então eu tenho a necessidade do e-mail, vou escrever qualquer coisa. Eu preciso ter um arroba e terminar com .com. Vou clicar em próximo. Obviamente, né, se eu mantiver esse e-mail aqui, eu não vou receber recibo nem nada. Então, eu tenho questões 1 e 2 como essa seção. Veja que antes a gente tinha a seção dos dados pessoais e agora aparece questões 1 e 2, assim como foi colocado aqui, né? Essa seção é questões 1 e 2. E é isso que eu tenho. Nessa página aparece unicamente as questões 1 e 2. Então, eu vou marcar qualquer coisa aqui também. Eu vou clicar em próximo só para a gente ver o restante. Clico em próxima, aparece uma página só para as questões 3 e 4, que foi o nome, né, o título que eu dei a essa sessão. Então, está aqui a questão 3,
Está aqui a questão 4, eu só tenho essas duas nessa página para responder. Vou clicar qualquer coisa, em A aqui também, em A na 4 e A na 3, e vou clicar em próxima. Então agora eu tenho questões 5 em diante, e todas as outras questões estão aqui, ok? Eu fiz isso então só para você entender essa dinâmica do uso de sessões. E então agora você entende da perspectiva de quem vai visualizar a prova, o que essa pessoa vai ver, né? Como que fica o formulário, a atividade. Vou clicar aqui, fechar essa aba. Atividade, a prova, o teste, etc. Da perspectiva, então, dessa pessoa que vai preencher, do aluno, no caso, né? Ok. Então, por que eu fiz isso? Na verdade, agora, eu vou vir nessa seção 2 de 4. Então, eu vou vir nesses 3 pontinhos aqui, eu vou excluir a seção. Se eu excluir essa seção, ó, o que acontece? Excluir seção e as perguntas. Se você excluir uma seção, as perguntas e respostas presentes nela também serão excluídas. Para manter as perguntas, selecione mesclar com a seção acima. Então, se eu clico em excluir a seção, eu perco as questões que haviam sido digitadas, certo? Excluir a seção implica em perder as questões. Agora, se eu clico em mesclar com o item acima, é como se eu tivesse se eu fosse pegar essas questões 1 e 2 e jogar para a seção de cima sem perder as questões, mas perdendo essa divisão da seção. E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui e mesclar com o item acima. E agora, a seção 1, a primeira seção, né, desse arquivo de edição, contém o título, o pedido pelo e-mail e as questões 1 e 2. E depois a segunda seção está escrito questões 3 e 4, e aí sim eu tenho essas questões 3 e 4 aqui. E mais uma vez, da perspectiva do aluno, eu vou clicar aqui em visualizar, e então o que eu tenho é basicamente isso aqui: o título, o pedido por e-mail e as questões 1 e 2. Vou mais uma vez escrever alguma coisa aqui. Vou marcar qualquer coisa aqui, letra A mesmo, e clicar em próximo. Então agora eu tenho questões 3 e 4, certo? Questões 3 e 4, e eu tenho as duas questões 3 e 4. Assim como eu não alterei, né, essa outra questão, essa outra seção, né? Questões 3 e 4 contém apenas as questões 3 e 4, e depois vem a seção 3, que é questões 5 em diante. Vou clicar qualquer coisa aqui também, clicar em próxima, e eu tenho questões 5 em diante, e aqui estão o restante das questões que estavam presentes no formulário. Vou fechar aqui essa aba e vamos voltar para a edição. Muito bem, eu vou eliminar essa seção 3 aqui também. Então, mesclar com o item acima. E então, essa seção 2 também, mesclar com o item acima. E agora eu voltei a não ter seção nenhuma no meu formulário. Não tenho mais nenhuma seção. Então, clicando em visualizar, a pessoa tem acesso a todas as questões do formulário, certo? Todas as questões do formulário. Muito bem, eu vou fechar agora essa aba. Então, qual é o meu objetivo? Ou pelo menos um objetivo além de se exibir as questões individualmente ou em grupo por página. Veja bem, a utilização de sessões dessa maneira já é interessante por si só. Talvez, se você exibir a prova inteira, alguns alunos vão se sentir sobrecarregados por ver várias questões, fica meio ansioso lendo as questões todas ao invés de se concentrar. Talvez, pode ser que essa seja uma ferramenta interessante para alguns casos. Mas há recursos interessantes que passam a poder serem usados com esse recurso de dividir o seu formulário por sessões. E além disso, o objetivo é que esses recursos explorados do formulário Google acabem tornando a sua prática docente, a sua prática de avaliação mais fácil, mais simples e mais dinâmica. E então o objetivo não é unicamente aprender a usar o formulário Google, né? É aprender a recursos interessantes internamente a essa ferramenta para que a sua prática docente seja mais simples, mais dinâmica, mais fácil, e mais moderna também.
E então, qual vai ser o objetivo prático do vídeo de hoje, que eu quero fazer, além de te apresentar essa situação das sessões? Bem, é o seguinte, eu vou aqui exibir também o arquivo do Word, e então o meu objetivo vai ser o seguinte: nós vamos aproveitar que temos várias questões, 18 questões nesse formulário, e aqui no meu exemplo simplificado, eu vou quebrar esse formulário em 4 sessões. Além da sessão inicial, né, na primeira sessão, que vão ser os dados que o aluno vai precisar digitar, eu vou quebrar em 4 sessões. E essas sessões vão ser subprovas ou provas dentro do formulário. E então eu vou utilizar essas questões para que cada sessão tenha algumas questões diferentes de outra sessão e então eu acabe por ter várias provas diferentes. Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar uma sessão que eu vou chamar de prova 1, e essa sessão chamada prova 1 vai conter as questões Q1, 5A, 6A, 7A, 8A e 9A. 6 questões. E essa sessão vai ser uma prova com 5 questões. A primeira questão dessa prova vai ser, então, a questão 1 que eu coloquei lá no formulário, que está numerada como questão 1, que vai ser, então, essa questão aqui. E eu só mantive a numeração por questão de organização para eu saber qual questão eu estou referenciando. Depois a gente vai poder, inclusive, remover essa numeração aqui do formulário. Mas por enquanto, vamos deixar assim. A única coisa que eu quero mesmo é te apresentar essa abordagem. Bem, então a questão 1 da prova 1 vai ser a questão 1 mesmo do formulário. A segunda questão dessa prova vai ser a 5A, uma das variações da questão 5. A terceira questão dessa prova 1, que está aqui, a terceira questão vai ser a questão 6A. Deixa eu destacar aqui o Word para você. A quarta questão vai ser a questão 7A. Quinta questão, questão 8A. Sexta questão é a questão 9A do formulário. E mais uma vez, no meu contexto, eu fiz modificações de questão porque era muito fácil ser feito. Você, ao invés de pensar em questão 5A, 5B e 5C, 5D, 6A e 6B, 7A e 7B, você pode também pensar em questões diferentes. Então, se fossem todas as questões uma diferente da outra, eu tenho aqui 4. Eu tenho a questão 1, questão 2, questão 3 e questão 4. Aqui eu poderia ter questão 5, questão 6, questão 7, questão 8, questão 9, questão 10, enfim, 18 questões. E aí, então, a prova 1 poderia ter as questões de 1 a 6, a questão 2, as questões de, por exemplo, da questão 3 até a questão 9. Então, algumas questões da prova 2 estão na prova 1 também, mas não todas. Sei lá, só a prova 3 poderia ser a questão 10 até a 16. E a sua questão 4 poderia ser, bom, seria a 11, 12, 13, 14, 15 e 16, né? Seria da 11 a 16. Enfim, você poderia colocar questões diferentes, e com 18 questões e 4 provas, você teria alguma interseção, algumas questões estariam numa prova e na outra também. Ou você poderia colocar 24 questões diferentes e cada prova ter uma questão diferente da outra. Aí vai da sua organização, da sua quantidade de questões disponíveis para você criar provas. Aqui eu estou aproveitando essa abordagem de criar variação de questões para criar provas diferentes, embora se eu só tenho 18 questões para 4 provas de 6 questões, né, 4 provas de 6 questões dá 24 questões. Eu só tenho 18, então com certeza uma questão que está numa prova vai ter que cair em outra. Mas aí dessa maneira que eu organizei aqui, nesse quadro, eu vi que não vai ter muita questão que está numa prova, vai estar na outra também. Aqui, por exemplo, quando você vê a prova 1 e a prova 2, bom, elas têm as questões 7A e 8A em comum. Então, as questões 7A e 8A, que na verdade é a questão 4 e 5, no final das contas, a questão 4 e 5 da prova 1 e da prova 2 vão ser iguais. Isso acontece aqui também com a prova 3 e 4. As questões 7B e 8B, que são as questões 4 e 5 dessas provas, também vão ser iguais. Então, a prova 3 e a prova 4 têm duas questões em comum. Porém, a, a questão 1 dessa minha prova, de todas as 4 provas são diferentes. A questão 6 dessas 4 provas são diferentes.
e a questão 2 dessas 4 provas são diferentes. Mas, enfim, eu creio que esse quadro aí consiga mostrar para você qual foi a minha ideia, né, de como eu vou reorganizar essas questões, e creio que consiga também te convencer de que no final das contas vou ter 4 provas basicamente diferentes com algumas questões parecidas. E aí, então, como utilizar essas provas diferentes vai ficar para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Nesse vídeo eu quero basicamente aplicar essa minha ideia e quebrar essas várias questões aqui em questões por sessão. E então, agora retornando à visão tanto do Word quanto do navegador, então eu quero organizar dessa maneira que eu tenho o quadro da forma que eu quero organizar. Eu vou então para o navegador, nessa edição do formulário aqui, e dividir nas sessões que eu acabei de propor para você. Muito bem. Então aqui eu tenho prova do nono ano, e-mail. Eu vou clicar, já estou com essa seção, com essa questão ativa, pode ver que esse menu de opções aparece ao lado dela. Eu vou clicar em adicionar nova sessão. E aqui eu vou chamar de prova 1. Pelo menos nesse momento em que eu vou ter que organizar a minha prova, eu vou precisar fazer dessa maneira. Depois eu vou adicionar uma nova sessão e vou chamar aqui de prova 2. Prova 2. Vou adicionar uma nova sessão, prova 3. Adicionar uma nova sessão, prova 4. Pronto. E então, para a prova 1, eu quero questão 1, 5A, 6A, 7A, 8A e 9A. Eu posso vir aqui então, a questão 1 está aqui, e eu creio que agora você entenda por que eu mantive essa numeração, porque agora no momento de reorganizar a prova vai ficar fácil. Eu cliquei nela, não precisava clicar, né? O que importa é que eu venho aqui, então, nesses pontinhos aqui, clico, seguro e vou arrastar lá para a prova 1. Tá arrastando, tá indo. Prova 1. Pronto, soltei. Opa, foi para a prova 2. Deixa eu jogar aqui para cima. Prova 1. Pronto, agora sim foi para a prova 1. Então, arrastei a questão, ela entrou aí para essa prova 1. E agora, continuando, eu quero então que a segunda questão dessa minha prova 1 seja 5A. Então, eu vou vir aqui na 5A. A 5A está aqui. Ó, não preciso clicar nela, só levar o mouse aqui, ela já aparece a opção de clicar e segurar. Vou clicar, segurar e vou arrastar lá para cima. Acho que meu navegador aqui está um pouco lento para ir. Pronto, prova 1, depois aqui dessa questão aqui. Pronto, então eu tenho a 5A. Prova 1 já tem a questão 1 e já tem a 5A. As duas estão aqui. Agora eu preciso puxar a 6A. Então, 6A, quase 6A está aqui. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou clicar e segurar e levar lá para cima. Pronto. Aqui. Depois da 5A, 6A. Agora 7A. 7A. 7A está aqui. Mesma coisa. Venho nesses pontinhos, clique seguro e arrasto. Agora acho que está indo melhor. 6A. Aqui, depois da 6A, 7A. Agora falta 8A e 9A. Então, 8A. Aqui. 8A. Prova 1. 1, 5A, 6A, 7A, 8A. E agora falta a questão 9A. Então, agora falta a questão 9A. 9 é uma das últimas, é a última, na verdade, né? 9A é uma das últimas. Cliquei aqui, segurei e vou arrastá-la para cima. Prova 2 aqui. Não, mais acima, aqui.
Pronto. Então, a minha prova 1 agora contém a questão 1, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A e depois vem a prova 2. Eu vou clicar aqui em cima em visualizar para ver no que deu. Tem que digitar o e-mail essa primeira sessão, .com. Clico em próxima. E aqui, então, na minha prova 1, eu tenho as questões 1, 5A, 6A, 7A e 8A e a 9A. Pronto, acho que está tudo ok, tudo certo. Está correta a minha prova. Prova 1. Vou clicar aqui em fechar essa aba e voltar aqui para a edição. Prosseguindo, a minha prova 2, eu preciso colocar a questão 2, 5B, 6A, 7A, 8A e 9B. Então, eu vou começar pela questão 2. A questão 2 está aqui. Eu preciso enviar lá para a prova 2. Vou clicar e segurar e arrastar aqui para a prova 2. Questão 2 já foi. A próxima agora é a 5B. Então, vou até a 5B. 5B está aqui. Vou clicar, arrastar, ir lá para cima, ficar indo e voltando com o mouse, parece que vai um pouco mais rápido, ó, balançando o mouse. Depois aqui da questão 2, foi. Parece que eu clico e arrasto, fico aqui em cima no navegador fazendo isso, parece que vai mais rápido, não sei por quê. Mas enfim, 2, 5B. E agora eu preciso da 6A. Então vamos para 6A. Questão 6A. Opa, questão 6A eu já movi, então o que eu faço agora? Se a 6A também já estava aqui, ó, nessa primeira prova. Nessa prova 1, a questão 6A está aqui já. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa questão 6A e vou aqui pedir para duplicar. E agora eu tenho duas questões 6A. Eu pego essa questão 6A duplicada, vou clicar, segurar e arrastar aqui para a prova 2. Também preciso fazer isso aqui para baixo, parece que ele vai mais fácil. Vamos lá. Prova 2. Devagar, hein? Pronto, arrastei para cá. E agora a minha prova 2. Vou clicar aqui em prova 2. Tem a 2, a 5B e aqui está a cópia da 6A que também estava na 1. Ou melhor, que também está na 1. Estava na 1, fiz uma cópia, então joguei essa cópia para a prova 2. E agora, voltando aqui, eu preciso colocar 7A. Então, eu vou lá buscar a 7A, só que a 7A já foi usada na questão 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui está na questão 1, na prova 1. Né? A questão 7A já foi utilizada na prova 1. Aqui está a 7A. Vou clicar aqui na 7A para entrar em edição. E aqui eu tenho a opção de duplicar. E pronto, agora eu tenho a 7A duas vezes. Sem problemas, clico aqui, vou arrastar lá para baixo. Parece que para um lado e para o outro também funciona, melhora. Pronto, aqui depois da 6A, coloquei a 7A também. Então aqui eu estou na prova 2. E nessa prova 2, eu coloquei então a questão 2, está aqui. 5B. 6A eu copiei da 1 e joguei para cá. 7A eu copiei da 1 e joguei para cá. Voltando aqui então, está faltando 8A e 9A e 9B. A 8A também está na 1. Então, olha só, a prova 1 e a prova 2, na verdade, elas compartilham questão 3, 4 e 5. Elas têm 3 questões em comum. Poderia ter organizado de maneira diferente para talvez puxar 6B para cá, né? Poderia ter colocado a 6B, mas enfim, se você olhar bem para esse quadro, você vai encontrar maneiras de misturar essas questões aí muito boas. Eu já cheguei a fazer essa análise, só que essa aqui é mais fácil, né? E aqui o nosso vídeo é um vídeo de exemplo. Bem, eu preciso colocar 8A na prova 2. Então, aqui está a 8A, que tinha sido levada para a prova 1. E então, eu vou clicar nessa 8A, vir aqui embaixo e pedir para duplicar. Dupliquei. Muito bem. E agora, eu vou mover essa 8A para a prova 2. Então, clico e seguro aqui, arrasto para baixo e parece que arrastar para um lado e para o outro também funciona. Ó.
O navegador vai descendo. Então, 7A, 8. Pronto, copiei para cá. E se você olhar direitinho aqui, prova 2, tem a questão 2, 5B, 6A, 7A, 8A. E agora falta a questão 9B nessa prova. Falta a questão 9B. E então eu vou puxar agora a questão 9B lá de baixo, porque ela não foi utilizada ainda. Questão 9B, ela está aqui embaixo. Então eu vou clicar e segurar, arrastar para cima. Deixa eu ver se, mexa para um lado e para o outro funciona. Ó. O navegador vai subindo. Então tá bom. Está funcionando, tá bom. E a 9B está aqui. Coloquei então após a questão 8A da prova 2. Então eu vou clicar aqui em cima em visualizar e vou checar se isso funcionou mesmo. Mais uma vez, vou escrever qualquer coisa, .com, para poder ir para a próxima. Então eu tenho aqui prova 1. Prova 1 tem as questões 1, 5A, 6A, 7A, 8A e 9A. De acordo com essa minha tabela aqui, que estão questão 1, 5A, 6A, 7A, 8A e 9A, como tinha sido explicado que seria. E então, para essa prova 1, eu vou clicar em qualquer coisa aqui. E clicar em próximo, só para a gente poder visualizar a próxima página. E então, a prova 2, ela precisa conter, então, questão 2, vou selecionar aqui, 2, 5B, 6A, 7A, 8A, 9B. Então, 2 está aqui, 5B está aqui, 6A está aqui, 7A está aqui, 8A está aqui, 9B está aqui. E então essa minha organização ficou ok. Vou fechar aqui o navegador. Voltei para então a parte de edição. E se você prestar bastante atenção nesse quadro, deu uma analisada, você pode pausar até o vídeo para ver melhor. Se eu fizesse a seguinte alteração, aqui eu tenho a questão 3 dessa prova 1. Se eu trocasse essa 6A aqui da prova 2, se eu trocasse por 6B, e aqui esse 6B da prova 3, se eu trocasse por 6A, olha o que aconteceria. As questões 3, 4 e 5 da prova 1 e 2 não seriam mais iguais. Antes a gente tinha isso, eu vou colocar em vermelho aqui. Essas 3 questões eram iguais, porque aqui era 6A, né, e aqui a gente estava com 6B. Então essas duas provas seriam 3 questões iguais. Se eu trocar essa aqui por B e essa por A, por exemplo, agora essas 3 questões não são mais iguais. Deixa eu voltar isso aqui para automático. Agora essas duas provas só têm 2 questões em comum. Mesma coisa aqui. Antes, quando aqui era 6B, deixa eu voltar aqui para a fonte preta. Quando aqui era 6B, essas provas 3 e 4 tinham essas 3 questões em comum. Essas 3 questões em comum, 6B, 7B e 8B. Fazendo então essa modificação para A, só teriam essas duas questões. Essa questão 3 das provas 3 e 4 passariam a ser diferentes. Voltar aqui para a fonte automática. Só teriam 2 questões em comum. 7B e 8B, né, que seriam as questões na ordem, a quarta e a quinta questão dessas provas. Bem, o ponto é o seguinte, deixa eu retornar o que eu tinha feito antes, 6A aqui, 6B aqui. Se você analisar bem esse quadro, existem várias maneiras de você criar bastante variabilidade para essas provas. E aqui eu fiz dessa maneira só 4, né, só 4 provas com essas 18 questões, porque eu achei que ia ser fácil assim. Mas se você analisar bem, é possível fazer muito mais do que isso. E então ir desde provas que só tem uma questão diferente da outra, né, até provas com mais variação. Tá? Eu já tinha falado isso em vídeo anterior, você pode ver nos vídeos anteriores qual é o total de provas que a gente conseguiria montar com essa configuração que eu fiz em particular, são muitas provas, mas aqui eu estou exibindo somente 4. Bem, então eu já fiz a prova 1 e 2, eu vou agora fazer a prova 3.
Então, voltando aqui para a visualização do navegador, bem, a prova 3 eu preciso das questões 3, 5, C, 6B, 7B, 8B e 9C. Então, eu preciso buscar a questão 3. A questão 3 está aqui, ela precisa ir para a prova 3. Então, essa questão 3, clico e arrasto, jogo aqui para a prova 3, já foi. Agora eu preciso da questão 5C. Então, questão 5C, ela está aqui, ó. Mesma coisa, clico seguro, questão 5C, arrasto, aqui. Então, prova 3, está com a questão 3, questão 5C. Depois a gente vai eliminar essa numeração, para que essa ideia de provas faça mais sentido, né? Mas então, prosseguindo, 5C, agora eu preciso da 6B. Então, deixa eu ir ali embaixo e buscar a 6B. A 6B está aqui. Vou arrastar para cima. A 6B entra aqui. E agora eu preciso da 7B, está aqui. Vou buscar a 7B lá embaixo. 7B está aqui. Conforme a gente vai puxando as questões, vai tendo menos, né? Você precisa navegar menos. 7B está aqui. Pronto. E agora eu preciso da 8B e da 9C. Então, a 8B está aqui embaixo. 8B está aqui. E então, eu venho aqui, clico, seguro e arrasto. Então, 8B, depois da 7B, lá em cima. 7B aqui. Então, eu tinha a 7B aqui. E agora arrastei a 8B. E agora, então, só falta a 9C. Ela está aqui. Então, deixa eu pegar a 9C lá embaixo. 9C está aqui. Está a 9C, clico seguro e arrasto aqui para cima. 9C aqui. E então, agora eu tenho a prova 3 com a questão. Deixa eu marcar aqui para a gente ver. Questões 3, 5C. 3, 5C, 6B, 7B, 8B e 9C. Então, aqui está certo. 3, 6, 5C, 6B, 7B, 8B e 9C. Está correto. E agora, então, a prova 4, que é essa aqui. Eu vou montar, então, com a questão 4, 5D, 6B, 7B, 8B e 9D. E então, bem, eu preciso da questão 4, ela deve estar logo aqui embaixo. Questão 4 está aqui. Então, eu vou... Ela já está na prova 4, né? Nem preciso mover. A questão 4 já está na prova 4, como está aqui na nossa tabela aqui do Word. Agora, eu preciso da questão 5D, já está. E eu preciso das 6B, 7B e 8B que estão acima. Né? As 6B, 7B e 8B já estavam na prova 3. Então, eu preciso copiar e descer essas questões. A 9D, inclusive, ela já está aqui nessa seção 4, porque ela sobrou, né? E então, eu vou fazer uma cópia das 6B, 7B e 8B, que estão nas provas acima. Então, 6B, aqui está a 6B. Vou fazer uma cópia. Então, arrastar aqui para baixo. 6B, vou arrastar para baixo. A 6B ela entra depois da 5D. 4, 5D, aqui entra 6B. Agora eu preciso da 7B. E então, a 7B eu clico aqui. Vou fazer uma cópia. Pronto, a 7B está copiada. Ela continua aqui em cima e agora eu tenho essa cópia. Clico seguro e arrasto para baixo. Então, depois da 6B. 4, 5, 6B, aqui. 7B. E agora falta 8B, não é isso? A 8B está aqui. E aí, então, eu clico na 8B, duplicar, faço uma cópia, clico seguro, arrasto para baixo, parece que balançar o mouse ajuda, aí mais rápido, 6B, 7B, 8B. E depois da 8B, a 9D, e eu encerrei a minha tabela. E então, agora, por fim, eu preciso conferir se tudo realmente está certo. Então, aqui eu tenho a prova 1,
eu vou colocar... vou deixar ela em azul. Vou pegar essa prova 2. Vou deixar vermelho. Essa prova 3 em verde. E essa prova 4. Ver uma cor que vai aparecer aqui pra gente. Esse laranja. Vamos botar esse roxo aqui. Pronto. Cores diferentes para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu vou, inclusive, dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar essa tabela aqui para ela ficar mais óbvia para a gente. E agora, então, a questão de conferir, né? Eu vou vir aqui nessa opção de visualizar e ver se está tudo ok. A primeira seção seria dados pessoal. Aqui eu só coloquei unicamente e-mail, né? Então, vou escrever qualquer coisa, @qualquercoisa.com. E vou clicar em próxima. Prova 1 a gente já tinha conferido, mas vamos conferir de novo. É a questão 1, depois a 5A. Talvez pode ser legal eu aumentar o zoom aqui. Acho que assim fica melhor. E então, questão 1, a prova 1, eu tenho questão 1, está ali em azul, ok, está aqui. Depois a 5A, ok. Depois a 6A, ok. Depois a 7A, ok. Depois a 8A, ok. Depois a 9A, ok. Eu esqueci de clicar, eu vou marcando qualquer coisa aqui, só para poder visualizar a próxima opção, a próxima prova. Então, vou clicar agora em próxima e tenho agora a prova 2. E então, aqui agora na prova 2, eu preciso então seguir essa aqui, né? Essa coluna aqui da prova 2 em vermelho. Eu preciso ter a questão 2, ela está aqui, vou marcar qualquer coisa também. Depois a questão 5B, ok. 6A, ok. 7A, ok. 8A, ok. 9B, ok. Tudo certo? Tudo de acordo com prova 2. Vou clicar em próximo. E agora eu preciso aqui seguir a coluna da prova 3, não é isso? Então eu preciso ter primeiro a questão 3. Aqui eu estou na prova 3, ó. A questão 3, tá certo? A de número 3 lá quando eu criei o formulário, depois a gente vai trocar isso. Depois a 5C, ok. Depois a 6B, tá certo. Depois a 7B, tá certo, tá aqui, ó. Depois a 8B, tá aqui. Depois a 9C, também tá certo. Vou clicar em próxima. Agora, prova 4, essa prova 4 começa na questão 4. A gente está olhando para essa coluna aqui, para essa coluna aqui do documento do Word. Então, eu tenho que ter a questão de número 4, quando a gente criou o formulário. Se está correto, ela está aqui. E depois a 5D, deixa eu marcar qualquer coisa aqui. Depois a 5D, tá certo? Depois a 6B, tá certo? Depois a 7B, ok. Depois a 8B, ok. E por fim a 9D também. Tudo certo. Eu poderia agora clicar em enviar, não vou fazer isso. Mas então essas quatro seções que foram criadas, elas contêm, então, eu vou fechar essa aba aqui então, deixa eu fechá-la aqui. Elas contêm essas provas, né, essas versões da prova. Cada uma dessas seções contém 6 questões, de acordo com a tabela, com essa tabela aqui que eu fiz para quebrar essas 18 questões em 4 provas, né. Da maneira que eu fiz, as provas 1 e 2 compartilham 3 questões em comum. A prova 3 e 4 também compartilham 3 questões. Então, cada seção dessa eu estou chamando de uma prova. Esses nomes que eu dei, eles são temporários, a gente vai ajeitar de acordo com a proposta que eu ainda quero te apresentar. Mas para esse vídeo, eu queria só te mostrar essa possibilidade de quebrar, então, essas questões em seções diferentes. E então, para esse vídeo, era isso mesmo que eu queria te mostrar, te apresentar. Espero que eu tenha sido claro nas explicações, espero que você tenha compreendido o que eu tentei demonstrar aqui para você,
essa configuração do arquivo do formulário em seções e até o próximo vídeo.